o assunto agora é nacional porque o presidente Lula, ele deu uma declaração hoje e existe uma articulação para que ele se encontre ainda esta semana com os presidentes do Poder Legislativo, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, o Rodrigo Pacheco. Um dos assuntos que estão preocupando o governo, Onofre, é as pautas bombas que se aproximam do Congresso, a questão do aumento salarial de 5%, a questão da PEC do quinquênio, a área econômica do governo Lula, essas pautas bombas e as recentes declarações do Arthur Lira, porque no começo do ano ele teve enfrentamento com o Pacheco. Aliás, o Pacheco teve enfrentamento com ele, o Lira ficou quieto. Agora tem um revezamento, é o Lira que está sendo mais duro com o governo. E hoje, o presidente Lula, ele pediu mais agilidade do vice-presidente Alckmin e do Haddad, né? Ele disse que eles precisam ajudar o governo a articular com o Congresso. Nós temos esse vídeo aí, Matheus? Vamos ver o que falou o presidente Lula. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados, vem 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. Ah, mas se o partido tivesse a maioria, seria tudo mais fácil. Engano. O Sarney foi presidente desse país no momento em que o PMDB elegeu 23 governadores de estado e 306 constituintes. E a primeira coisa que fizeram foi tentar diminuir o mandato do Sarney de 6 para 5 anos. Ele não tinha moleza, não, mesmo o partido dele sendo majoritariamente. Olha, eu já vi chamada das mais diversas da minha vida. O cara tomar dura é normal. Agora, uma dura pública no ministro da Fazenda e no vice-presidente da República desse jeito, faz tempo que eu não via. Isso com 1 ano e meio de mandato. 1 ano e meio do mandato, o governo tem sérias dificuldades de articulação com o Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara. Já perdeu várias que tentou levar e não conseguiu articular. O Lira está obstruindo, deu vários recados duros, cortou relação com o Padilha. E o presidente da República faz um apelo público ao vice-presidente e ao Haddad, que é o ministro da Fazenda, dizendo, olha, vocês precisam perder algumas horas. E o perder algumas horas fala muita coisa, Onofre Ribeiro, do que significa para o Lula esse relacionamento com o Congresso. Olha, Alckmin, olha, Haddad, vocês precisam perder algumas horas lá no Congresso. Significa que o negócio está feio? É um sinal de fraqueza, sinal de muita fraqueza do governo. O que o presidente fez, com todo respeito à experiência que ele tem de político, de sindicalista, 2 vezes presidente, 2 vezes o Dilma, que era do mesmo partido, é que ele perdeu o controle do Congresso. O que significa perder o controle do Congresso? Pela Constituição de 88, que está vigorando, o presidente tem muito pouco poder. Quem tem muito poder é o Congresso. Porque a Constituição, quando foi feita, ela foi em substituição ao regime militar. Qual era a ideia? Não deixar nunca mais espaço para golpes. E deu-se ao Congresso, que é eleito pelo povo, que é representativo da sociedade, deu-se poder demais. E se não assumir poder, Bolsonaro não conseguiu comunicar com o Congresso. O resultado está aí. O Lula não está conseguindo se comunicar com o Congresso. O Alexandre Padilha, que é o pivô dessa crise, semana passada o presidente da Câmara disse que ele é incompetente e é inimigo pessoal dele, que ambos são lá do Alagoas. Na hora em que o Padilha, o presidente Lula, não fala no Padilha, fala no Haddad e no Alckmin, ele está puxando a orelha e está dizendo o seguinte, socorro, gente, esse barco tem mais do que tem um capitão, que é o presidente, e tem os remadores não estão remando. É basicamente isso, essa chamada dura. E o Haddad respondeu, Onofre. Rapidamente, o Haddad respondeu e não respondeu do jeito que o Lula talvez quisesse.
Eu estou vendo aqui na internet, Haddad sobre cobrança de Lula por articulação. Só faço isso da vida. Ou seja, a resposta dele, primeiro ele disse que só faz isso da vida. O que isso significa? Ele não concorda com o que o Lula disse. Sim. Ele está retrucando o presidente da República. Sabe, Igor, o Haddad vem sendo fritado há muito tempo. Ele tem permanência curta lá na Fazenda, no Ministério da Fazenda. E não é papel dele. O governo tem um chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa, tem um ministro da articulação com o Congresso e que não estão funcionando. E os líderes, né, da Câmara? E os líderes no Senado e na Câmara. O líder no Senado, por exemplo, é Jacques Wagner da Bahia, um homem experientíssimo. Foi chefe da Casa Civil da Dilma. Então, o que está acontecendo é que o PT não está conversando por dentro. São muitas pontas soltas e cada ponta puxando para um lado. Aí dá nisso tudo que você viu aí. Uma outra observação sobre essa frase do Haddad, só faço isso da vida. Primeiro que ele desmente o presidente da República, ou não concorda com o presidente da República. Ao mesmo tempo, ele diz que a atividade principal dele não está sendo bem feita, né? Porque se ele só faz isso da vida, quem é que está comandando o Ministério da Fazenda? Ou ele está dizendo, a gente em política, só para deixar para o nosso ouvinte, em política o que se fala não é o que se diz. O que aparenta não é o real. Quando o Haddad diz isso, ele diz, cara, vocês aí da Casa Civil, vocês vão trabalhar, não me enche o saco, eu cuido das finanças. E ele está esperneando porque ele sabe que ele vai ser fritado como um dos culpados dessa encrenca com o Congresso, porque a grande parte da encrenca com o Congresso é din-din. Cash. Cash.